Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é muito bom estar aqui, primeira reunião presencial de 2022, um ano que traz mais 365 dias de oportunidades, né? Agora um pouquinho menos, porque já começou, né? Oportunidades de sermos melhores, para cuidarmos da nossa reforma íntima, estudar a nossa doutrina, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que nós possamos abraçar essas oportunidades e fazer a diferença nesse ano que está apenas começando. Nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro Pão Nosso, em seguida a nossa prece. Do Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Homens de fé, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. E assim, Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade de trabalharmos, Senhor, primeiramente em prol de nós mesmos. Agradecemos, Senhor, por podermos abrir a nossa casa para receber todas as pessoas que aqui vêm buscar um alento, buscar um consolo nessa doutrina maravilhosa que nós abraçamos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Obrigada a todos os trabalhadores que aqui hoje se dedicam. Primeiramente, como eu disse, em prol de nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, estar atentos às mensagens que nos são trazidas, que nós sejamos cartas vivas e não só o carteiro. Fique conosco, que nossa semana seja de harmonia, de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Nós, então, vamos passar a palavra para o nosso amigo André Luiz, que hoje vai ser o nosso auxiliar, né, trazendo aí as mensagens do Cristo, do nosso Evangelho, vem
ajudar a gente a entender, a compreender melhor essa mensagem. No dia de segunda-feira, onde a gente pode rever os amigos, os irmãos, e poder trocar esse calor de perto, mas tão longe, é um dia realmente bastante especial para mim. Então, que possamos, no dia de hoje, agradecer a Deus por estarmos hoje aqui reunidos e que possamos juntos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. É interessante com que cada estudo que às vezes estudamos para falar, a gente busca entender melhor, percebe que realmente somos pequeninos. Mas como é o tema da noite de hoje, Jesus não veio para os salvos, veio para nós, doentes, enfermos da alma. Isso nos tranquiliza um pouco, porque pelo menos, mesmo com a nossa dificuldade, nós vamos tentando trilhar esse caminho para sair um pouco melhor de quando aqui chegamos. Instalado na casa, que futuramente seria a primeira casa do cristianismo nascente, Pedro ali refletia sobre Jesus. Ficava a pensar, talvez pensava no momento em que ele negara Jesus. As 3 vezes, momentos antes, Jesus, depois daquela lavagem dos pés, tinha dito que era chegado o momento. E Pedro disse que estaria com ele em todos os instantes. Mas Jesus diz a ele, Pedro, hoje antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro fica chateado com aquilo, fica envergonhado. Como ele, o mais, talvez, forte dos discípulos, jamais negaria o mestre. O mestre, dizendo, achando que o mestre tinha o chamado de covarde. E o mestre diz, não, na realidade, dia chegará que todos entenderão que o homem, o ser humano, é mais frágil do que perverso. Refletia, talvez ele também, quando Jesus retornou depois da sua ressurreição, e vai ali, foi à margem do Tiberíades, e pergunta a Pedro, por 3 vezes, se ele o amava. E Pedro, na terceira vez que Jesus faz essa pergunta, ele chora. E diz assim, mestre, tu sabes os pensamentos mais ocultos. Tu sabes o quanto eu te amo. E Jesus diz, apacenta as ovelhas de Deus. E Pedro lhe refletia sobre isso. E buscava trabalho. Queria ele continuar a divulgação da Boa Nova. O mestre tinha partido, mas tinha deixado esses 12 trabalhadores para a continuação da Boa Nova, exceto Judas, que por um desequilíbrio momentâneo se afastou. E ali ele entra em prece a ponto de chegar às lágrimas. E do nada, Jesus aparece. E ele, feliz da vida, diz, mestre, eu larguei o lago para te servir. Tu disseste que seríamos pescadores de almas. Permita, Senhor, a divulgação, a missão da divulgação da tua boa nova, do teu evangelho de luz e amor. E Jesus olha para ele mansamente. E quando já começa a se desmaterializar, diz apenas para Pedro, amanhã. Pedro, então, no dia seguinte, acorda feliz, e arruma a casa, colhe as flores matinais, coloca no jarro, e quando se preparava para a primeira refeição, escuta um vozerio, um barulho lá fora. A porta começa a bater, alguém estava espantando, e quando ele abre, era Joachás, o malfeitor, que entra cambaleando, pedindo ajuda, porque estavam espantando, ele estava fugindo. E Pedro diz, socorrer-te? Tu és um malfeitor. De jeito nenhum. Pegou Pedro pelas roupas e levou até a soldadela, que o levou. O dia foi passando, um pouco depois do almoço, ele escuta o barulho de uma liteira se aproximando, vai ver, era uma carruagem de fino porte, e ele vê uma mulher lindíssima,
envolto em sedas, o perfume tomou conta daquele ambiente. E desce uma mulher com o rosto em chagas. E ela vem até Pedro e diz: eu estou doente, estou cansado, venho em busca de remédio, preciso de uma orientação espiritual. E Pedro olha para ela e diz: teu lugar é na praça pública, onde todos podem te cuspir no rosto com o seu modo de viver. Ela vira as costas triste, talvez fosse a última pessoa que ela devesse procurar antes de cometer um ato insano, sobe a carruagem e se vai. Já no início do entardecer, novamente a porta é batida e ele vai ver. Quando ele abre, cai o jovem, todo inchado, um pouco inchado. E ele percebe que era Jarim, que estava bêbado. E ele pede ajuda, porque os jovens o apedrejavam. Então ele estava fugindo, foi em busca de auxílio. E Pedro aponta pés, coloca ele para fora e diz: não manche esse campo sagrado, que é a casa do Senhor, com o seu vômito. Sai daqui. A noite chegou. Pedro acendeu a tocha e ficou ali meio que desapontado. Jesus havia prometido a ele que lhe traria o trabalho, mas nada aconteceu. E ele refletindo, pensando, e naquela névoa da chama, Jesus se transfigura e aparece com um semblante triste, olhando para Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu esperei o dia todo o trabalho e o Senhor não apareceu. E Jesus disse: como não? Por 3 vezes eu te solicitei apoio e você não me apoiou, não me ajudou. Pedro, percebendo então que foram as oportunidades perdidas, começa a chorar. E Jesus continua: pela manhã, lhe enviei Joachás, o malfeitor, para que você pudesse orientá-lo, para que ele pudesse, a partir daí, ter uma nova postura. Logo após o almoço, te enviei Júlia, a mulher atormentada, necessitando de auxílio, e tu, além de julgá-la, manda de volta à praça. Já no finalzinho do dia, lhe enviei Jarim, o viciado. E você nem uma palavra teve de conduta para que ele mudasse a sua conduta, a sua postura perante a vida, e voltou para fora, na pontapés. Pedro chorava e disse: Senhor, estou envergonhado, me perdoe, eu não sabia. E Jesus, sabendo que Pedro, a pedra, aquela rocha, ainda era uma pedra que precisaria ser burilada, precisaria ser talhada. Afagando seus cabelos, diz: Pedro, quando quiser ouvir, busque o Evangelho. Ali estão as minhas palavras. E Jesus foi se desmaterializando novamente. Pedro tentou retê-lo, mas não conseguiu. Cambaleante, foi buscar os seus escritos de Mateus. Abriu ao acaso, no seu capítulo 9, versículo 12. E ali estava escrito o que Jesus falava veementemente: não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. E é interessante, meus irmãos, que esse item está dentro do capítulo 24, onde diz que não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire, mas no candeeiro. E, na realidade, a gente sabe que essa luz é o Evangelho de Jesus. Mas a candeia também somos todos nós, pequeninas luzes. O nosso querido irmão Tim e Vanessa, eles têm uma música que fala Luzes da Luz. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Então, nós somos pequeninos Deus e é necessário que a gente busque fazer com que essa luz cresça mais em nós, para que a gente possa ser como um farol
a iluminar a embarcação que está perdida, a iluminar a embarcação que vai de encontro aos rochedos. É lógico que tem toda uma caminhada, tem todo um trajeto a ser percorrido, a ser seguido, mas nós já temos um entendimento do ensinamento de Jesus. Lembramos quando Divaldo vai ter com Chico, pode falar, né, negligenciar na sua primeira palestra, e Humberto de Campos, junto com João, fala assim: escreva para Chico, busque auxílio, ele vai conseguir lhe orientar, e ele vai ter com Chico. E depois de conhecer, ver Chico de perto, sentir aquele magnetismo dos amigos espirituais que envolviam Chico, ele, naquela cozinha, diz: Chico, eu posso ficar com você? E Chico, naquela calma, naquele amor, assim: poder pode. Mas, Divaldo, nós somos com os dois postes de luz. Precisamos ficar afastados um do outro para clarear ao maior número de pessoas. E assim, meus irmãos, nós ainda não somos esse poste de luz, mas já podemos dizer que conhecemos o caminho, logo conhecemos o caminho para nos iluminar. Então, que a gente possa colocar todo esse ensinamento que a gente busca saber. A doutrina espírita, e nós espíritas temos o hábito de buscar o conhecimento, de ter o hábito da leitura, mas muitas das vezes esse conhecimento fica impregnado apenas no nosso intelecto e a gente não consegue materializar esse conhecimento em ações. E às vezes a gente mesmo justifica a nossa não ação, dizendo que tal local é perigoso, que assim não pode, que há, que tem que ser, e a gente deixa de fazer. E a gente esquece que essa também é uma das coragens da fé. De você, às vezes, se calar quando o outro fala, de você, às vezes, entender que aquele seu irmão, ele não tem o entendimento que você tem. Nós enxergamos. Eu costumo dizer, né, que o cego tem direito de cair no buraco, mas nós não temos mais esse privilégio. E se a gente enxerga o buraco, caímos porque queremos cair. E mais, sabemos da consequência desse ato de negligenciar o dar a volta no buraco. Mas mesmo assim, mas Jesus entende tudo isso. Porque ele sabe que somos espíritos de terceira ordem, que vivemos num mundo ainda atrasado e que somos doentes, somos enfermos. E foi para isso que ele veio. A boa nova, o ensinamento, a reencarnação desse Espírito Cristo num planeta atrasado foi justamente para impulsionar a evolução também desse planeta Terra. E aí, Jesus, depois de ter convidado Mateus, que era o coletor de impostos de Herodes, vai almoçar na casa de Mateus. Chegando ali, os fariseus vendo, né, Jesus comendo com as pessoas de má vida, vai até os discípulos e diz: como é que o seu mestre pode comer com as pessoas de má vida? E Jesus escuta e diz, então, essa frase: não são os que gozam de saúde é que precisam de médico, mas sim os enfermos. E, na realidade, a gente precisa entender bem o que é essa situação, essa condição de você ser saudável ou ser enfermo. E aí a gente vai no livro Consolador, na questão 95, que é formulado, feito uma pergunta a Emmanuel, porque o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas, e ali Emmanuel responde a seguinte questão: diante do avanço da medicina, como é que podemos entender saúde? E aí Emmanuel responde: saúde é o equilíbrio dos órgãos. Para vocês. Mas para nós é a harmonia da alma. Saúde para nós, para a espiritualidade, é a ciência. Olha que interessante. A saúde, que é a harmonia da alma, precisa, às vezes, da doença e da deficiência para que nós entremos em harmonia. Só que isso, meus irmãos, não é fácil.
isso leva tempo. E é por isso que voltamos sucessivamente aqui, diversas vezes, em várias encarnações, para aprender um pouquinho mais. O problema é que, infelizmente, por sermos espíritos atrasados, a gente, às vezes, na atual existência, nem sempre estamos passando por aquilo que fizemos no passado. Mas, na grande maioria das vezes, a própria espiritualidade nos diz que estamos colhendo frutos do mal plantio dessa ainda existência. E é por isso que temos que termos em nós esta bandeira do Evangelho de Jesus. E aí, dentro desse estudo, dos itens de 11 a 16, é questionado também a respeito da mediunidade. Por que essa faculdade mediúnica, e aqui eu vou passar aqui, essa faculdade mediúnica, às vezes, parece para algumas pessoas que não têm uma conduta moral correta e libada. E aí o Evangelho vem dizendo: há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. E a gente vai lá no item 159 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio, que é inerente ao ser humano, ou seja, todos nós temos, e que não é mérito de ninguém. Então, meus irmãos, se é inerente ao ser humano, por que todos são médios? Como poderia Jesus levar aos quatro cantos do universo, do mundo, o seu evangelho? O médium nada mais é que o intermediário da espiritualidade superior. E como Jesus veio para os enfermos, e nós já temos consciência que todos nós somos doentes, é necessário que façamos a nossa parte, mesmo reconhecendo a nossa pequenez, mas lutando para se melhorar. Porque quando os fariseus perguntaram como o seu mestre pode comer com pessoas de má vida, e aí Jesus diz que não são os sãos, ele não estava isentando os fariseus, como dizer, não, eu vim para eles, vocês não precisam de mim. Não, na realidade não é isso. Na realidade, Jesus quis dizer, os cegos, os estropiados, os leprosos, as mulheres atormentadas da vida, eles são doentes, mas se reconhecem enfermos e buscam pela melhoria. Os fariseus nem tinham consciência que estavam doentes, eram também enfermos, porém se achavam sãos. Então, Jesus ainda não era para eles, naquele momento. Dia viria que, com certeza, a enfermidade, não só do corpo, mas também da alma, chegaria a bater com a porta. E a eles, sim, se reconheceriam enfermos e buscariam o Mestre Jesus. E nesse momento, a partir do momento em que a gente se reconhece doente, temos condições de buscar e aceitar o remédio. Tem uma página no Livro da Esperança, ante o Divino Médico, que Emmanuel diz assim: milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados na Terra, somos almas sofredoras, devedoras há séculos. Milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados, a serviço na Terra, somos almas enfermas há séculos. Ou seja, nós somos almas enfermas que já viemos há séculos, mas em cada encarnação a gente melhora um pouquinho e vai colocando em prática esse ensinamento. Porque nós somos indivíduos, não somos pessoa. E esse conhecimento adquirido, ele é guardado e é registrado. E em cada encarnação a gente coloca em prática. E Emmanuel continua dizendo, mas nós sabemos que o Mestre é o nosso divino médico e que o Evangelho é a coleção de receitas para a terapia da alma. Olha que interessante. O Evangelho é a coleção de receita para a terapia da alma. Então, somos todos nós doentes, mas nós temos, pelo merecimento
né? Já temos o conhecimento da onde buscar o remédio. A gente sabe que ninguém sofre por acaso. A gente sabe que Deus não castiga. A gente sabe que tudo que acontece, principalmente nesse momento em que vivemos, um momento de tristeza, de dor, onde todos sofrem, tudo tem um porquê. Nós temos esse esclarecimento. E é por isso que é importante a gente se colocar à vista, para que todos aqueles que cheguem até nós, em desespero, num desemprego, numa perda de um ente querido, nós possamos abrir a boca e falar. Porque isso que Emmanuel nos diz, que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, a gente não pode ser cobrado por não ter falado. É lógico, aqui a gente não está querendo que ninguém seja um beato e fique a todo instante pregando o Evangelho de Jesus. Não é isso. Mas que a gente não perca as oportunidades que Deus coloca todo dia. Se a gente parar para refletir, todo dia sempre teremos uma oportunidade de ajudar, de auxiliar alguém. E aí ele continua. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-lo? Se somente a mediunidade fossem para os dignos, para os perfeitos, quem de nós teria condições de trabalhar mediunicamente? Aí ele fecha. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, trazer luz a todos os lugares, aos pobres, aos ricos, aos negros, aos brancos, aos amarelos, aos vermelhos, a todas as pessoas. Para isso só é necessário a vontade de servir, independente se você é um pecador, independente se você ainda não conquistou o seu equilíbrio moral. Mas se o Evangelho é a coleção de receita, e se você trabalha com a espiritualidade, você todo dia está colocando gotas, né, de remédio para o seu equilíbrio moral e espiritual. Mas a partir do momento em que você se acha impuro e se afasta do remédio, aquilo vai criando raiz, vai criando força, e daqui a pouco você está com o corpo todo tomado, e você perde uma existência. E sai dessa vida fracassado. Perdeu a oportunidade de trabalho, perdeu a oportunidade de servir, porque se achava indigno de estar à frente de uma mesa mediúnica, porque se achava indigno de estar à frente de um trabalho de oratória. Muitas das vezes, todos nós, a gente se acha imerecedor de determinadas situações. E é por isso que a gente tem que entender e olhar para nós assim, não, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu erro, mas também sei que eu luto comigo mesmo para tentar ser melhor a cada dia. Sei também que eu luto comigo mesmo para que amanhã seja melhor do que hoje e que eu não perca as oportunidades de falar de Jesus ou exemplificar, que é o principal. Porque não podemos também ser como túmulos caiados. E essa é uma das nossas preocupações primeira. Porque o falar, a partir do momento em que você busca conhecimento, talvez você consiga quebrar a barreira da inibição naquele primeiro momento e daqui a pouco vai estar falando tranquilamente. Porém, o exemplificar, colocar você como exemplo daquilo que você fala, isso é mais difícil. E na grande maioria das vezes nós não conseguimos. E erramos, mas o importante é a gente não persistir, continuar a sua caminhada, para que possamos mostrar aos outros que aquilo que falamos não são pérolas negativas, pérolas jogadas aos porcos. E aí, Emmanuel traz uma mensagem do livro Emmanuel. Quem são os médiuns na sua generalidade? E é importante apenas um trecho dessa mensagem, porque as pessoas confundem bastante, porque acham que os médiuns são pessoas realmente privilegiadas, são pessoas que merecem ter esse contato por já serem seres especiais, quando na realidade não são. E aqui ele diz, os médiuns em sua generalidade, ou seja, na sua grande maioria, não são missionários,
na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Esses são os médios na sua grande maioria. É lógico que aqui nós não estamos falando dos médios que vêm realmente com o trabalho missionário, como Chico, Divaldo e tantos outros. Nós estamos falando de almas que se perderam nas suas sucessivas reencarnações e que precisa de um amparo, precisa de um apoio, precisa de uma bengala de sustentação para não cair novamente. Então, Deus, na sua misericórdia, traz esse indivíduo novamente à vida, numa outra existência, com um novo corpo, e o ampara com uma mediunidade para que ele possa não só se redimir, mas também redimir a todos aqueles que ele desencaminhou. E aí ele continua aqui. O seu passado, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes, de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao planeta terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, até sublinhei aqui pelos abusos de poder e da autoridade. Meus irmãos, os nossos governantes de hoje, que têm o poder nas mãos de saciar a fome, aliviar a dor, e não o faz. Eles conseguem, em uma só existência, desencaminhar e atribular, colocando obstáculos na vida de pessoas. Então, em uma existência, ele conseguiu desamparar milhares de vidas. Então, o que a espiritualidade faz? Volta esse indivíduo com uma mediunidade. Porque, através da espiritualidade superior, ele consegue atingir maior quantidade de pessoas, através de uma mensagem psicografada, através de uma psicofonia, pode orientar. Então, é aquela passagem: te tomarei tudo e te lançarei de novo na vida de mãos vazias. Se hoje a gente tem a oportunidade de fazer algo de benefício a alguém e não faz, seremos duplamente culpados. E a gente vai na questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz: para agradar a Deus e garantir a posição futura, basta somente não fazer o mal? Ou seja, para a gente garantir a nossa posição futura e agradar a Deus, basta a gente não fazer o mal? E a resposta ela é pesada, porque diz: devemos fazer o bem até o limite da nossa força. E aí o complemento que é pesado: pois será responsabilizado por todo o mal que venha acontecer de não ter sido feito o bem. Ou seja, se a gente não faz o bem, e esse não fazer o bem atrapalha a vida de uma pessoa, porque deixamos de fazer aquele ato, nós somos diretamente responsáveis. Então, se uma lei pode saciar a fome, saciar a sede, e o dirigente não o faz, fazendo com que isso tenha vários e vários e vários, milhares e centenas de mortes, ele é culpado diretamente, porque será responsabilizado pelo mal que venha acontecer de ter deixado de fazer o bem. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí você vem numa outra vida, com uma faculdade, com uma sensibilidade, sentindo a orientação espiritual para auxiliar todos esses enfermos. São as cartas de Paulo, que Paulo, depois de ter fundado todas aquelas igrejas, e aí começa a vir missionário das igrejas, e ele não consegue atender a todas as igrejas. E num dia, na igreja de Corinto, ele entra em prece, e Jesus aparece para ele, ele se emociona, chora, mas Jesus diz: eu sei que você não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas pode atender a todos pelo poder do Espírito. De hoje em diante escreverás. Estevão estará mais perto de ti, passando o meu pensamento. Porque o poder da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no poder espiritual do teu verbo, da exemplificação da tua vida. E Paulo ali começa a escrever as cartas. Então, o médium tem essa facilidade de atingir multidões. Então, quando você, às vezes,
desequilibra a vida de multidões, Deus, na sua misericórdia, te traz um amuleto, podemos dizer assim, né, que você trabalhando ele e retira o amuleto, apenas como exemplo, mas uma bengala de sustentação para que possa servir de apoio a salvar vidas. E aí ele continua. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as facilidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfaleceram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenáveis. Então, meus irmãos, é para os doentes, para os enfermos, que somos todos nós, que Jesus veio. E essa faculdade mediúnica, que é inerente a todos nós, é apenas, né, o meio para que a gente possa conquistar e atingir mais pessoas. E aí Jesus nos diz, na coragem da fé, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. E confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, 32 e 33. E aqui é importante a gente pensar um pouco. O que aqui Jesus quis dizer? Aquele que me confessar e me reconhecer. Como é que a gente pode verdadeiramente reconhecer e confessar a Jesus? Se a gente tem todo esse entendimento, se a gente tem todo esse conhecimento, se nós temos todos esses esclarecimentos e não colocamos em prática, não pelo menos nos esforçamos a trabalhar nesta via de auxílio, nós estamos renegando Jesus. Nós não estamos nos confessando a Ele, porque é muito fácil a gente dizer Senhor, Senhor, mas nem todo mundo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É muito fácil, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou religioso. É muito fácil dizer. Mas no momento em que é colocado à prova, a gente acaba negando Jesus. A gente acaba virando as costas para os seus ensinamentos. Porque se Jesus sabe que nós devemos a todo instante estender a mão aos necessitados, e nós, sabendo disso, não o fazemos, estamos negando a Jesus. E ele disse, se me negaste, negarei também meu Pai. Não que Jesus vai negar, mas voltaremos numa outra existência para que, com a mente mais esclarecida, possamos colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Então, como é que a gente vai se confessar a Deus? E como é que a gente vai reconhecer a Jesus? É na nossa casa, quando o companheiro ou a companheira, ele é, às vezes, rude, ignorante, grosso conosco. Vamos aprender a entender que talvez o companheiro e a companheira não tenham o entendimento que você tem. Como é o confessar e reconhecer Jesus? É reconhecer que no trabalho, às vezes, numa posição de mando, você entender que o seu subalterno também possa ter uma ideia, que possa auxiliar no trabalho e escutar com amor, perceber que ele, não é porque ele está abaixo, ele é pior que você. É reconhecer que talvez numa posição de subalterno, entender que às vezes o chefe vem de uma forma grosseira, rude, e você se calar. É entender que nem todos aqueles que estão ao seu redor, no trânsito, em casa, no trabalho, e principalmente na família, aí a gente lembra de Haroldo, quando ele diz, estou convencido que nós, né, a principal missão e tarefa nossa nessa encarnação está dentro de casa, com a nossa família. Então, de que adianta estarmos aqui falando, pregando, se no momento quando chega em casa, e isso acontece, o que adianta você ler tanto, você pregar tanto, e agora não está tendo paciência comigo? O que adianta você ler tanto, você pregar tanto, e agora está falando assim, 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 assado? As pessoas nos julgam, as pessoas apontam. Mas isso é bom, isso é importante, porque a gente é uma sacudida para que a gente veja que nós não somos santos.
e que falta bastante tempo ainda para a gente atingir a perfeição. E que procuramos, ao invés de assim, não, ela tem razão ou ele tem razão, vou me afastar porque eu não sou digno de estar falando, eu não sou digno de estar buscando. Muito pelo contrário, pedimos perdão, desculpa, realmente eu não sou esse santo, mas peço perdão. Mas você é testemunho de quanto eu procuro me melhorar, enquanto eu procuro lutar comigo mesmo, contar de 1 até 10 milhões para tentar ser melhor a cada dia. Então, é esse o reconhecer Jesus, é esse o confessar a Jesus. E aí a gente traz uma página, aí eu vou ter que colocar o óculos, né, que a idade vai chegando, tem jeito. Coragem e Fé, de Emmanuel, o livro Monte Assim. Olha que interessante, meus irmãos, que vem falando exatamente da coragem da fé. Muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. Ele diz, o homem que enfrentou o animal selvagem, colocando-o em freio, o outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas, outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem. Porém, se espera dos seguidores de Cristo a coragem da fé. Aquela que nós estamos falando aqui, aquela de se calar para que outro fale mais alto. Quantos de nós, uma contenda, uma vigilância, nós conseguimos baixar o tom de voz ou não se calar, mesmo tendo a razão para que a contenda não aconteça? Quantos de nós conseguimos fazer isso? Muito poucos de nós. De sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. Às vezes somos ofendidos, somos apontados, as pessoas mentem sobre nós, e para não ficarmos por baixo, falamos também daquela pessoa, às vezes até algumas inverdades. Quantos de nós conseguem receber a ofensa e verdadeiramente se calar? De acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem comuns. Vivemos num mundo assim. Porque, gente, aquela pessoa ali que não vai à igreja, não vai ao centro espírita, é ruim, é má, é perverso, vive conquistando os bens materiais. Eu que sou todo certinho, não consigo nada, para mim é muita dificuldade. De aceitar a rotina dos encargos de cada dia e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que haverá custado imenso esforço. Quantos de nós, às vezes, não passam a noite preparando um trabalho que foi pedido pelo nosso chefe, trabalhando daqui e dali para resolver aquele problema, e quando resolvemos, outro leva a fama. Que a gente possa baixar a cabeça e entender. Isso é a coragem da fé. O heroísmo é talvez mais fácil pelo desdobramento de 1 hora. Você é herói apenas por 1 hora, à frente dos homens. E aí, Emmanuel conclui. Entretanto, a coragem da fé será mais difícil porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Então, meus irmãos, que possamos buscar em nós ter essa coragem da fé, lutando no dia a dia, porque aqui estamos irmanados, estamos envolvidos nessa corrente de paz, de amor, né? Alegria, essa afeição, estão debaixo de uma oração. O mundo está do portão para fora, mas é justamente ali. Aqui é a escola, ali é quando nós vamos fazer a prova. Que possamos ter essa coragem de testemunhar que somos filhos de Deus, que somos aprendizes do Evangelho, que somos os trabalhadores da última hora, colocando em prática, né? Às vezes nas mínimas coisas, o fechar os olhos, o se calar, o entender que o irmão, ele talvez não tenha o entendimento que nós temos. Que possamos entender que mesmo com as nossas dificuldades, somos enfermos da alma, porque ainda não adquirimos, né, a harmonia do nosso espírito. E isso é ter saúde. Mas Jesus veio para os doentes, que somos todos nós. Que a luz infinita de nosso Mestre Jesus possa estar com todos. Muito obrigado.
Quero agradecer, né, ao nosso irmão André Luiz por mais essa mensagem, assim, estava eu e a Patrícia ali comentando, né? O novo contador de histórias do Damasco. Muito obrigada, André, por mais essa mensagem trazida, né, pela sua dedicação. Nossa aula está ficando, ó, bonita, hein? Muito bom. Que bom que nós conseguimos estar aqui, né? Conseguimos beber dessa fonte que é o nosso Evangelho. Eu vou colocar uma canção final e gostaria de pedir a Tereza para fazer a nossa prece. Justo e pobre de espírito ser.
pois nesse momento, Jesus querido, sentimos a tua presença através da mensagem do Evangelho de Deus. Querido Mestre Jesus, obrigada por essa doutrina dos Espíritos que nos amparam, nos orientam, nos mostra, Jesus querido, o caminho certo a seguir. Sabemos ainda que somos almas necessitadas do teu remédio espiritual. Mas rogamos aqui, Senhor, o teu amparo, a tua paz e o teu amor. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, dirigem essa casa estrada de Damasco, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por concluído o nosso estudo da noite de hoje sobre o teu Evangelho, Senhor. E assim seja, graças a Deus. Pessoal, só para a gente finalizar, né, nós vamos passar para o segundo momento, que é o do passe, mas eu vou dar os avisos para que a gente não perca essa importante, né, informação. Hoje nós voltamos, né, 2022, reiniciamos nosso encontro, né, presencial, mas ele vai continuar no mês de janeiro ainda, às 15 em 15 dias. Então, semana que vem a gente vai estar no Zoom, né, aquele processo que você já conhece, eu vou colocar o link. Às quartas-feiras, não. No mês de janeiro, a equipe pedagógica precisa se reunir, né, repensar o ano de 2022, como que a gente vai se organizar, tá bom? Mas a gente vai estar no Zoom na próxima segunda-feira. E na outra, daqui a 15 dias, a gente vai estar aqui novamente de forma presencial. Tá? Então, o Pai do Céu nos abençoe. Muito obrigada a presença de todos, né, todos vocês. A gente vai, então, partir para o segundo momento.